Embaixador, muito obrigada por dedicar um tempo a conversar com o ICL. E eu queria, de cara, começar pedindo para o senhor dizer para a gente aqui no Brasil qual é a situação que Cuba enfrenta hoje. Como é que está o povo cubano hoje diante de toda essa pressão, desse aperto dos Estados Unidos? É um grande prazer estar aqui, muito obrigado, bom dia. A situação de Cuba hoje é muito complexa. E é muito complexa a partir de que o povo cubano está sofrendo o impacto das medidas adotadas por governo dos Estados Unidos, que recrudescem, que fortalecem o bloqueio contra Cuba. Hoje Cuba está enfrentando uma situação de guerra multidimensional. Uma guerra que tem expressão econômica, que tem expressão financeira, que tem expressão comercial, mas ao mesmo tempo tem expressão em o energético. Cuba sofre hoje um cerco energético que impossibilita o desenvolvimento da população cubana como uma vida normal. E essa pressão, ademais, está acompanhada de uma guerra mediática, de uma guerra em redes sociais e uma expressão de agressividade constante do governo dos Estados Unidos, que quase todas as semanas um representante do governo dos Estados Unidos ameaça com agredir a Cuba militarmente. E todo esse cenário nos permite falar de uma guerra multidimensional, de uma guerra e de uma escalada muito perigoso para Cuba, mas muito perigoso para a América Latina e o Caribe. Mas essa situação que vive Cuba é quase uma situação de genocídio, de crise humanitária. E Cuba se está convirtiendo praticamente em uma Palestina no Caribe. É uma guerra lenta, é uma guerra que intenta matar a um povo, matar a um país. E um país que resiste, um país que luta, um povo que todos os dias se levanta enfrentando apagões de mais de 18 horas, enfrentando escassez de alimentos, enfrentando os problemas médicos, os serviços públicos detenidos, transporte público praticamente detenido. A situação. Ou seja, o país parou, né? O país não ha parado. O país não ha parado por situações de resistência criativa de nosso povo e por os planos do governo de buscar alternativas e soluções para enfrentar essa situação. Mas se Cuba não tiver esses planos, não tiver essa capacidade de resistência, Cuba estuviera agora, seria um país destruído. Destruído. Seria um país destruído, sem bombas. Exatamente. Sem bombas, seria um país destruído. Já que o senhor falou da importância desse espírito, né, de luta, eu queria saber se o senhor ainda identifica esse espírito insubmisso dos cubanos, que tem base no Martí, que tem base em Varela. Isso ainda existe? As novas gerações ainda bebem dessa inspiração? Nós temos um povo que é muito heróico. E é um povo muito heróico porque é um povo que ha resistido à luta da resistência por mais de 60 anos de bloqueio. Eu sempre lembro que um subsecretário de Estado dos Estados Unidos, Lester Marjorie, a início da Revolução, disse: a maioria dos cubanos apoiam a Castro. Nós temos que rendir por fome e miséria a esse povo. Nossa. E essa é a realidade. É o que estão fazendo. E essa é a realidade que estamos enfrentando mais de 60 anos e estamos fazendo. Estados Unidos está fazendo isso contra Cuba. E por isso esse povo é heróico. Esse povo é heróico também, porque esse povo tem uma expressão de luta histórica. A Revolução Cubana e Cuba não é resultado de um processo eleitoral. A Revolução Cubana e Cuba é um processo histórico, resultado da luta de um povo por sua independência.
Os primeiros anos da Revolução Cubana foram aqueles anos que permitiram que Cuba fuera independente, que Cuba fuera livre. Mas Cuba viveu entre 1902 até 1959 em condições de república bananera, protectorado dos Estados Unidos. Um país com condições de vida que estabelecia Estados Unidos. Era um país para a prostituição, um país para a corrupção, um país para os negócios das máfias dos Estados Unidos. Cuba não era outra coisa. E é isso que os cubanos não querem voltar a ser, né? E essa realidade é o povo cubano, o espírito da resistência é o povo cubano que quer ser livre, que quer ser próspero, mas ao mesmo tempo não quer voltar a essa realidade. Cuba quer seguir sendo um país que tem a capacidade de decidir seu próprio destino. E essa é a luta e a contradição que vive o povo cubano hoje. Um país com problemas, sim, temos muitos problemas econômicos, temos muitos problemas complexos da realidade cubana, mas a maioria desses problemas hoje não tivieran tanto impacto se o bloqueio dos Estados Unidos não existiera. Claro. Cuba hoje enfrenta essa realidade dura com esse espírito de Martí, com esse espírito de pensar, de criar nossa própria liberdade e não depender de potências do mundo. Esse espírito que Fidel logrou construir uma unidade política, uma unidade de pensamento em Cuba em defesa de nosso país. O socialismo cubano não é uma cópia do socialismo real ou dos socialismos europeus. O socialismo cubano tem muitos componentes da história de Cuba. E tem muitos componentes dessa luta independentista, dessa ideia de criar um país que não dependiera dos Estados Unidos. Mas o propósito dos Estados Unidos sempre foi que Cuba formara parte da história, formara parte do continente americano, continente norte-americano. Também temos referências de história de congressistas dos Estados Unidos, em 1902, um congressista dos Estados Unidos disse: eu quero Cuba, mas eu quero Cuba sem sua gente. Profundo racismo. Nossa. Profundo conservadorismo, profundo sentimento de que Cuba não é possível que seja independente a 90 milhas dos Estados Unidos. E essa é a realidade, que é nossas costas, que é nossas praias, querem nossos recursos, querem nossa independência e querem apagar o faro de dignidade que Cuba hoje é, mais allá das diferenças ideológicas que podemos ter com o resto do país. A gente viu o que aconteceu com o Haiti, né? Como os Estados Unidos fizeram um bloqueio ao Haiti depois que eles expulsaram o exército de Napoleão. Então, essa ideia de um país independente, né, uma república negra nas costas dos Estados, na cara dos Estados Unidos, nunca foi aceita. E está o Haiti do jeito que está até hoje, né? Que as potências não permitem que o país realmente se estenda nas próprias pernas, se levante nas próprias pernas. Então fica. Agora eu queria saber um pouco mais sobre as medidas que o governo cubano tomou, né, as reformas que o governo adotou, como é que elas estão sendo implementadas, o que elas estão visando primordialmente. As medidas que o governo implementou e aprovou e vai começar a implementar são medidas econômicas que têm um grande impacto para enfrentar dois processos. O primeiro processo é o ataque aos Estados Unidos. Temos que tomar medidas que permitam aperturar a economia e ter mais liberdade de trabalho, de forças produtivas para produzir. E o segundo é, para contextualizar as medidas, é o mundo louco que estamos vivendo. Estamos vivendo um mundo muito complexo, porque não é só Cuba, é também América Latina e o Caribe, é também Panamá, que não tem diferenças ideológicas com os Estados Unidos, é também Groenlândia, que não tem diferenças ideológicas com os Estados Unidos.
São guerras em Irã, são as guerras contra a Venezuela, são as agressões contra os povos que eles consideram que têm que formar parte dos recursos naturais dos Estados Unidos para disponer em sua batalha econômica contra a China. Como Cuba pretende enfrentar isso? Esse processo tem esses dois componentes. E o componente interno são medidas que nós teníamos aprovadas, que nós teníamos discutidas até mais de 15 anos. O problema de nós é que é uma situação de Covid primeiro. Chegou a Covid, a pandemia, impactou severamente o mundo. Cuba teve que poner todos os seus recursos para produzir vacinas para proteger a população cubana. Cuba foi o único país do mundo que teve 5 vacinas. 5 vacinas. E temos que fazer isso por um problema de soberania, mas não podíamos depender das vacinas dos Estados Unidos. Sim. Porque Estados Unidos utilizou a pandemia como uma arma política contra Cuba. Sim, não deixava entregar seringas. Não deixou oxígeno, não proibiu que Cuba tivesse acesso ao mercado de oxígeno no mundo. E utilizou a pandemia como uma arma de guerra contra Cuba. Cuba tinha que utilizar seus recursos para poder fazer nossas próprias vacinas. Em segundo lugar, depois o presidente Biden, vino Trump, e o presidente Biden não cambiou, não mudou as principais medidas. As medidas que o Obama adotou, né? Não mudou as medidas de Trump. E não voltou às medidas de Obama. E isso ocorreu em um ambiente já golpeado depois a medida contra a Covid. E todas essas medidas tivemos que esperar. Mas não sempre hemos tenido uma visão muito social de nosso país. As medidas podem parecer muito abertas, muito livres. São medidas que parecem muito pró-capitalistas. São medidas falar com todas as letras. Que podem parecer, mas ao mesmo tempo são medidas que nós implementamos com o objetivo de modernizar, perfeccionar nosso próprio sistema social, nosso próprio sistema socialista. O senhor pode dar um exemplo concreto? Concreto. Por exemplo, nós estamos trabalhando agora em um projeto com o Brasil para implementar um processo de atenção dos vulneráveis, das pessoas vulneráveis na sociedade cubana. Nós agora, em as medidas aprovadas, vamos a trocar o método de implementação da subvenção do Estado. Nós agora subvencionamos produtos. Todos os cubanos têm direito a uma quantidade determinada de produtos alimentícios que o Estado vende a essa população. Mas em a população cubana agora temos empresários que têm ingressos muito altos e temos pessoas que são aposentadas que têm ingressos muito baixos. E essas pessoas recebem por el Estado os mesmos produtos. E nós estamos trocando isso. Nós estamos trocando aqui a implementação de essa atenção da vulnerabilidade seja para aquelas pessoas que precisam de atenção da subvenção do Estado e não para empresários que têm grandes recursos. Então, por uma determinada faixa de renda, vocês vão tirar desse programa algumas pessoas e vão ficar só com as que têm uma remuneração mais baixa. Os que têm remunerações mais baixas serão atendidos nesse programa e outras pessoas se retiram, mas têm ingressos que podem solucionar sua vida econômica. Essa é uma medida, por exemplo, que é parte deste paquete de ações que estamos tomando, das medidas que estamos tomando. Por exemplo, quando falamos de investimento estrangeiro em Cuba, agora estamos abrindo mais os sectores de investimento em Cuba. Turismo? Por exemplo, turismo estava, mas estamos abrindo bancos,
estamos abrindo o setor energético e estamos abrindo, que é muito importante, o setor imobiliário em Cuba. Que são setores onde as pessoas podem fazer investimentos, podem produzir em Cuba, podem utilizar Cuba como hub logístico para poder distribuir produção em resto do Caribe ou Europa incluso, e poder, además, produzir alimentos, produzir quantidade industrial para Cuba, para a população cubana. Isso é uma medida que não tem só componente econômico, tem componente também local, social, mas quando você genera emprego, você está dando oportunidade a pessoas do campo, a pessoas de municipalidades, pessoas locais que não têm relação ou ligação com estruturas industriais muito grandes, a poder ter emprego, a poder fazer negócios, a poder fazer um pouco de recursos. E dessa maneira também existe o objetivo de aumentar a produção de alimentos em Cuba. E tem intenção de aumentar a produção de alimentos em Cuba, que hoje está muito afetada, mas não temos capacidade, por bloqueio, de comprar como Estado fertilizantes, matérias-primas. Mas abrindo isso para a iniciativa privada, vai conseguir furar o bloqueio dos Estados Unidos? Nós acreditamos que é possível. Porque trará empresas que vão se responsabilizar por trazer os insumos? Nós acreditamos que é possível. E neste momento em que Estados Unidos agrede instrumentos do Estado, agrede empresas estatais, é muito provável que esse movimento de empresas privadas tenha um impacto positivo na economia cubana. Mas que países vão querer investir sem medo de irritar os Estados Unidos? Porque acho que o problema hoje é esse. Os Estados Unidos, eles não fazem só, como se fosse pouco, né? Mas não fazem só um bloqueio a Cuba. Eles bloqueiam qualquer outro governo, banco, entidade que tente se relacionar com Cuba, não é isso? Nós temos a mesma sensação dos perigos dessas medidas e do mesmo temor. Os bloqueios dos Estados Unidos, como você diz, é certo. É um bloqueio extraterritorial. Não é só contra Cuba. É um bloqueio contra os empresários ou países que querem ter relações com Cuba. Por exemplo, Petrobras. Eu quero aproveitar para falar disso. Petrobras não pode ter relações com Cuba comerciais porque Estados Unidos pode sancionar a Petrobras. Não pode vender para Cuba, não pode investir, não pode fazer nada. Não pode fazer investimentos, não pode ter relações comerciais com Cuba, porque Estados Unidos pode sancionar a Petrobras. E Petrobras tem ações na Bolsa de Nova York. E essa parte, ou tem acionistas que são empresas americanas, norte-americanas. Então, é certo que o medo forma parte da agressividade dos Estados Unidos. E é certo que o temor a ter relações com Cuba é parte das relações dos Estados Unidos. A pergunta é: o que vai a fazer os Estados do mundo para proteger seus empresários que não têm relações com os Estados Unidos? A segunda pergunta é: como o governo dos Estados Unidos vai sancionar, com que ferramentas, com que mecanismos, vai sancionar a empresários que não têm relações com os Estados Unidos? Que capacidade tem para sancionar? Mas é cada dia mais difícil achar algum empresário que não tenha relações com os Estados Unidos. Posso fazer. Eu posso dizer hoje que nós temos muitos empresários do mundo que não têm relações com os Estados Unidos. Eu posso dizer que depois de haver sido anunciadas as medidas de Cuba, mais de 20 empresários brasileiros han estado apresentando propostas para trabalhar com Cuba. O negócio dos Estados Unidos é implementar o medo. Sim. Criar medo. Fora o Brasil, que outros países, empresários de que outros países se interessaram? São muitos países. São muitos empresários. Mas tem oportunidade. Os empresários que investir e ganhar dinheiro. Claro. E se não têm relações com os Estados Unidos, se não utilizam a banca dos Estados Unidos, se não comercializam em dólares, podem fazer isso. O qual é ilegítimo, mas todo mundo deveria ter direito
a ter relações normais, ter livre comércio. Sim, claro. Isso É ilegítimo que é Estados Unidos ilegítimo, esteja lógico. pressionando empresários para isso. Não, a minha pergunta vai um pouco mais longe disso. O senhor falou que é um risco, o que está acontecendo em Cuba, é um risco para a América Latina e Caribe. Eu queria que o senhor explorasse um pouco mais essa ideia. E eu não sei o que o senhor pensa, mas a mim me parece que tanto a questão da Palestina, quanto a de Cuba, quanto a alguns outros assuntos que a gente está enfrentando no mundo hoje, eles precisam de uma resposta coordenada da comunidade internacional, que a gente não vê acontecer. A gente está vendo a dizimação do povo palestino em pleno século XXI, com as imagens transmitidas ao vivo para o mundo inteiro ver, e a comunidade internacional está sentada, olhando, quando não mandando dinheiro e financiando o extermínio palestino. Então, como a gente, como humanidade, sai dessa situação? É uma vergonha o que está acontecendo em Palestina. É uma vergonha o que está acontecendo em Cuba. É uma vergonha o governo dos Estados Unidos. Hoje o mundo deveria estar falando dos problemas que devemos enfrentar como comunidade. Os problemas da mudança climática, os problemas econômicos, problemas de saúde, problemas de luta contra o crime organizado, os problemas de educação, os problemas de analfabetismo. Hoje o mundo deveria estar falando no século XXI de como vamos enfrentar juntos os retos que tem a humanidade. E o mundo não está falando disso. Hoje o mundo vê como normal que o povo palestino seja massacrado. Hoje o mundo vê como normal que o povo cubano esteja matando, bloqueado agressivamente pelos Estados Unidos. Onde estão os valores do mundo? Onde estão os valores desta humanidade que estamos vivendo, que estamos precisando estar juntos? A América Latina e o Caribe precisa, os povos da América Latina e o Caribe precisam de estar juntos nesta luta. E o Brasil tem muita responsabilidade nisso. Mas o Brasil tem o povo mais grande, em números, da população da América Latina e o Caribe. E se o Brasil levanta a sua voz, e se o Brasil tem uma população que levanta unida para os povos do mundo e por paz, e por a paz internacional, e por o multilateralismo, e por a defesa dos valores da convivência pacífica, da soberania dos povos, o resto da América Latina tem capacidade para levantar-se. Estou falando dos povos. Eu ia dizer Estou isso. falando dos povos. Porque os governos da América Latina a gente não pode contar com ninguém. Hoje não mais estamos falando de governo, estamos falando dos povos. Mas os povos têm direito também a expressar sua voz, a levantar sua voz. Os governos têm suas complexidades. Estados Unidos está hoje obrigando aos governos da América Latina, aos governos do mundo, a não discutir próximo 7 de julho, em Assembleia Geral das Nações Unidas, a reapertura do tema bloqueio contra Cuba. Vai ter lugar uma sessão extraordinária da Assembleia para falar sobre o que está acontecendo em Cuba. E Estados Unidos está obrigando, chantageando aos governos da região e aos governos do mundo a que não permitam que essa reunião tenha lugar. E, además, estão obrigando aos países que têm relações com Cuba a que não discursem contra Estados Unidos em Assembleia. Que é isso? Pressão internacional. É ditadura internacional. Uma ditadura internacional. Então falam de liberdade de expressão, de democracia. Não tem nada disso. É um genocídio contra a Palestina, um genocídio contra Cuba. E eles querem justificar com pressões, com chantagem aos governos. Mas o senhor vê a resistência em algum
organismo internacional, a ONU, a gente vê que a ONU não consegue andar justamente porque tem os vetos dos Estados Unidos e de outros 4 países. O senhor vê resistência, vê possibilidade, alguma luz no fim do túnel? Nós estamos seguros que o 7 de julho vai fazer uma grande reunião, assembleia, e que a comunidade internacional vai voltar a falar de Cuba e vai voltar a dizer aos Estados Unidos: não estamos de acordo com essa política genocida. As Nações Unidas hoje têm crises. Parece que tem crises, mas os Estados Unidos ha confrontado a organismos internacionais. Se não respondem a seus interesses, se vão. Se respondem a interesses de maioria, impõem sanções. Agora estão falando de que vão quitar recursos financeiros a organismos internacionais que não respondam a interesses dos Estados Unidos. Um chantagem, é uma pressão, é o uso da força para pôr interesses no mundo. Maior preocupação minha como pessoa, não estou falando só como diplomático, estou falando como pessoa também, é o mundo, o que vai acontecer neste mundo nos próximos 2 anos de Trump. Vamos a um caminho de paz, de estabilidade, ou vamos a um caminho de uma terceira guerra mundial? Já estamos em uma terceira guerra mundial. Enfrentamentos, guerras, onde quiera, guerras multidisciplinares, multidimensionais. Estados Unidos utilizando conceitos de multipolarismo, com sua interpretação de que a América Latina e o Caribe é de Estados Unidos. Isso não pode ser real. Isso não é verdade. Não, e o pior é que a gente tem governos na América Latina que estão... E ha logrado que o mundo e a comunidade internacional veja como normal que um presidente dos Estados Unidos diga: eu quero que este candidato ganhe eleições. Eu quero que este outro candidato seja primeiro lugar nas eleições. Eu quero que o sistema político troque para ganhar as eleições. Não, ele disse abertamente: agora o meu próximo desafio é o Brasil, porque eu já ganhei as eleições na Colômbia, já ganhei... E me pergunta, isso é normal? Não, e a comunidade internacional vê isso normal. Mas eu acredito que não é que hemos perdido os valores. Eu acredito que o medo que o imperialismo, o império dos Estados Unidos está impondo à realidade dos países é parte de instrumentação dessa política agressiva. O senhor acha que essa derrota que os Estados Unidos amargaram no Irã pode mudar alguma coisa? Ou ela só provou que os países têm que estar armados com as novas armas que são mais baratas, mas muito eficientes, como os drones que o Irã usou? Quer dizer, você tem que ter uma política de dissuasão, senão você está irremediavelmente à mercê das vontades dos Estados Unidos? É muito lamentável que tenhamos que falar de política de dissuasão. Hoje já não é a política de convivência e diplomacia. Agora vamos a ter capacidade militar suficiente para que os Estados Unidos diga: eu não posso atacar. Exemplos tem muitos. Mas o mundo deve falar de fome, de combater a fome, não de combater armas, não de produzir armas. É isso que o presidente Lula fala o tempo todo. Não é produzir alimentos. Hoje temos que falar de produzir alimentos, não de produzir armas. E estamos obrigados a utilizar, a defender-nos e a ter capacidade para responder a ataques dos Estados Unidos. Se Estados Unidos agrede a Cuba, Estados Unidos encontrará resistência e luta do povo cubano. Encontrará? Encontrará, com certeza. E encontrará resistência e luta do povo cubano com a capacidade do povo cubano e com a história de luta do povo cubano. O Irã mostrou que se preparou cuidadosamente para um ataque dos Estados Unidos e vinha se preparando há anos, se não há mais de uma década. Só que se preparou
com equipamentos também. É um país que tem muitos recursos, né? Não é um país que enfrenta dificuldades econômicas. Cuba tem como se preparar para isso? Mas né, levamos 60 anos preparando-nos para uma invasão dos Estados Unidos. Isto não é novo. Cuba leva mais de 60 anos ameaçada a invasão militar. Levamos 60 anos preparando-nos para uma possível agressão militar. Número 1. Número 2. Vietnã. Ninguém fala de Vietnã. Experiência de Vietnã. Cuba seria um Vietnã no Caribe. Mas a guerra hoje não é uma guerra de armas e drones. É uma guerra em Cuba, seria uma guerra contra a população. Um exército contra a população. E nenhum império, nenhum governo dos Estados Unidos ha podido derrotar a uma população. Não é uma guerra contra exércitos, é uma guerra contra povo. E isso é muito difícil, mas os americanos militares dos Estados Unidos, cidadãos americanos dos Estados Unidos, sabem que se entram a Cuba, é possível bombardear Cuba, é possível agredir a Cuba, mas como terminam uma guerra contra Cuba? Como fecham uma guerra contra Cuba? Como acaba um processo de inestabilidade de guerra militar contra Cuba? Tem muitas consequências. Consequências migratórias. Consequências militares. Perda de vidas. Custosa militarmente. Mas é uma guerra a 90 milhas dos Estados Unidos. Como fazer uma guerra a um país que está a 90 milhas e que tem um povo que vai lutar? Mas o senhor acha que os Estados Unidos aprendem alguma lição histórica? Porque se eu pegar do Vietnã até hoje, eles não venceram nenhum conflito no qual eles se meteram. Eles perderam no Iraque, eles perderam no Afeganistão, eles perderam agora no Irã. Eles não ganham nada, mas eles vivem de produzir guerras, porque é assim que eles ganham dinheiro com a indústria armamentista. Então, assim, vai ser diferente? Porque essa realidade histórica não responde a interesses do Estado. Responde a realidade, essa realidade histórica responde a interesses da indústria armamentista. E Estados Unidos se ganhou. Ganhou a indústria armamentista. E como a indústria armamentista ganha, as guerras são parte disso. Não importa as vítimas. Estados Unidos não importa quantas pessoas morrem. Estados Unidos não importa os direitos humanos, o direito humanitário. Os Estados Unidos não importa nada. Sempre e quando a indústria armamentista ganhe. Mas uma indústria armamentista ganha com um ataque a Cuba. É uma guerra contra um agressor de um país gigante, contra um povo pequeno, a 90 milhas, contra um pequeno Estado que não é uma ameaça para os Estados Unidos. Que vai ganhar Estados Unidos politicamente o mundo se ataca a Cuba. Uma agressão a Cuba vai ser condenada por a maioria da população cubana. Em Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, a população dos Estados Unidos não vai compreender uma agressão contra Cuba, mas não é o mesmo a população que depende da máfia cubana-americana, a Florida, que é a população do resto dos Estados Unidos. É um tema Cuba para New York. Não. É um tema Cuba para Los Angeles. É um tema Cuba em Washington. Só para os congressistas cubanos. Só para Marco Rubio. Marco Rubio e 4 congressistas que vivem disso e que fazem política disso. Mas isso tem custos políticos. É por isso que sempre em história das relações bilaterais entre Cuba e Estados Unidos, as agências de segurança nacional sempre han dito: não é conveniente um ataque militar a Cuba. Cuba não é uma ameaça. Com Cuba é melhor dialogar que atacar, que ameaçar de guerra. Eu lembro George Bush intentou também um plano de guerra contra Cuba. E disse que Cuba teria um governador
e chamou e nombrou um governador para Cuba. Isso o povo cubano não vai permitir. Essa luta com os problemas que tem Cuba, com o sofrimento da população cubana, uma coisa é o sofrimento por situação econômica e outra coisa é entregar o país. Cubanos vão a defender seu país, vão a lutar por sua independência como parte dessa luta histórica. Agora, essas medidas que o governo vai adotar, vai colocar em funcionamento quando? Está em estúdio a implementação, mas será muito perto. Muito perto. Essas medidas, o senhor acredita que elas podem mudar de alguma maneira essa relação com os Estados Unidos? Podem, de alguma maneira, pressionar, porque empresários podem pressionar, enfim, elas podem trazer alguma... Elas são importantes para a situação interna, mas elas podem mudar a relação com os Estados Unidos? É uma pergunta hipotética, mas é uma pergunta que eu não estou em condições de dar. Mas os Estados Unidos têm uma política contra Cuba que não tem lógica. É verdade. Não tem lógica. Eu posso dizer que essas... Porque, assim, eu digo isso porque são medidas que vão ser interpretadas nos Estados Unidos como medidas pró-capitalistas, que podem desmontar um pouco da argumentação alucinada que... A interpretação dos Estados Unidos a Cuba não lhe importa. A interpretação dos Estados Unidos não é prioridade para Cuba. A prioridade para Cuba é criar condições para que a economia cubana seja mais aberta, mais próspera e tenha desenvolvimento. Nós queremos fazer socialismo em Cuba, mas é a ideia, construir nosso socialismo. Mas nosso socialismo com características de Cuba. E a característica... Como a China tem o socialismo com características chinesas. E as características do socialismo cubano têm que ter produção. Temos que generar riquezas. E essas riquezas temos que conservar capacidade para distribuí-las entre as pessoas e para manter as conquistas sociais. Saúde, educação, acesso social, acesso à cultura, desenvolvimento social. Que temos que fazer todo o possível para manter e lutar contra os riscos que tem a implementação de medidas que podem ter riscos. Mas, se Estados Unidos está de acordo ou não, o problema é Estados Unidos. É uma decisão soberana. Que vão entrar empresas de outros países, vão entrar entre empresas de outros países. Se Estados Unidos, empresários dos Estados Unidos, ou cubanos que moram nos Estados Unidos, querem fazer ou continuar fazendo, mas hoje já temos cubanos que têm negócios com Cuba, querem continuar ampliando seu investimento em Cuba, são bem-vindos. Não é só para um setor ou um país determinado, é para amplificar as relações comerciais de Cuba e econômicas de Cuba com os setores de todo o mundo. Mas se o governo dos Estados Unidos está de acordo ou não, é um problema dos Estados Unidos. As medidas se anunciaram e 5 dias depois, o presidente, o secretário de Estado, eu digo Marco Rubio, não Marco, Marco Rubio, dijo, eu não estou de acordo com as medidas de Cuba. Isso é o seu problema. Alguém te perguntou? Nadie perguntou. Isso não é nosso problema. Não, essas medidas são... Não importa as medidas. Nem que interpretação tem as medidas por governo dos Estados Unidos. São medidas de Cuba, soberanamente decididas e implementadas com a população. Temos que implementar com a população. São medidas favoráveis para a economia? São medidas favoráveis. Elas são populares? São medidas populares, muito populares. Tem pessoas que estão dizendo que são medidas que deveriam fazer-se antes, não agora. Muito antes. Vocês já deviam ter sido feitas. Que deviam acontecer, ter feito. Mas nós teníamos, como eu expliquei, muitos problemas também com o Covid, com Biden, com Trump. Agora, tem uma área da vida cubana que é motivo de muito orgulho e de muita fama no mundo inteiro, que é a saúde, né? O desenvolvimento da saúde cubana é realmente algo extraordinário. 2 perguntas sobre a saúde. Com esse cerco energético, vocês têm conseguido manter
o setor de saúde funcionando o tempo todo, manter os hospitais e tal, priorizando a energia para isso. E segundo, Cuba foi tão ativa em tantos países, oferecendo ajuda com médicos, como faz ainda hoje na Venezuela, como fez aqui no Brasil, e a extrema-direita não quis que o programa continuasse, né? E nos penalizou, exigindo a saída dos médicos cubanos, mas em tantos outros países da África. Esse trabalho que a medicina cubana fez ao redor do mundo inteiro não trouxe frutos numa hora que Cuba mais está precisando do apoio da comunidade internacional? Essa é uma pergunta muito interessante. A primeira, o setor da saúde é um dos setores mais golpeados por medidas dos Estados Unidos. Uma das prioridades de Cuba hoje é receber remédios. O Brasil tem mandado, O Brasil ha mandado remédios. E é muito importante remédio, mas a situação real é que os médicos em hospitais têm pacientes. E tem que escolher que paciente vai receber um remédio ou outro. Isso é um genocídio. Isso é um horror. É duro. As crianças. Cuba tem mais de 100.000 pessoas que não podido fazer a operação, intervenção quirúrgica, que estão esperando. E dessas 12.000 são crianças, esperando recursos para ser operado. Quando em um país com um sistema de saúde tão forte, que tem tantos hospitais, que tem acesso público universal à população, você chega ao hospital e você tem uma criança que tem que ser uma incubadora e a corrente elétrica falha, não tem corrente elétrica, a pessoa morre, os ninhos morrem, as pessoas têm dificuldades, é uma situação crítica. O governo cubano ha tomado medidas de tratar de priorizar setores onde hospitais ficam hospitais. E em esses lugares evita que o impacto de corte de corrente elétrica seja menor. Mas a situação do sistema elétrico é muito duro. Quando Cuba se desconecta totalmente do sistema elétrico, que é ocorrido, hospitais quedam sem corrente. E isso é uma situação de crise. Então, quando tem apagão, os hospitais também apagam. Também apagam, muito deles. O sistema não é só hospitais, também policlínicas, centros de família. Isso ficam no bairro, ficam na sociedade, ficam pegados a cada localidade, municipalidade. O sistema de saúde sofre muito. Nós, em cifra, em data, Cuba teve 4,6 de taxa de mortalidade infantil. E hoje é 8 ponto algo. Por causa do corte. Por causa do impacto das medidas de Trump. Cuba salvava 85% das crianças com câncer. Hoje, hemos baixado a 65%. As pessoas estão morrendo. E não está morrendo porque o governo cubano não tem hospitais. Está morrendo porque os recursos para manter hospitais não chegam. Porque os Estados Unidos tem bloqueio. Porque os Estados Unidos tem um cerco energético que não permite combustível para que a planta elétrica desse hospital funcione. A situação é por isso que quando falávamos de normalidade, não é possível que uma pessoa de bem, não é possível que uma pessoa com consciência humana acredite que isso é normal. Não é normal, é um crime. É uma atitude criminosa ao governo dos Estados Unidos. E com respeito às brigadas médicas, o senhor Rubio, secretário de Estado, ha desenhado uma política também de persecução contra as brigadas médicas cubanas. Países da América Latina e Caribe estão fechando suas relações com as brigadas de médicos cubanos.
Mas quando Trump e Marco Rubio atacam essas brigadas, não é só um ataque à cooperação cubana, não é só um ataque à solidariedade do povo cubano. É um ataque à população desses países. Claro. Porque, como você disse, está penando a que essas populações não tenham capacidade para receber serviços públicos de saúde. Em Guatemala, que acaba de fechar, Guatemala, a maioria dos médicos cubanos são o serviço principal dos serviços públicos desse país. E assim em Honduras, Jamaica e em outros países da região, onde, por pressão dos Estados Unidos, han tenido que renunciar a ter brigadas médicas cubanas. Mas quem atende a essas pessoas que vivem, que moram em condições de vulnerabilidade ao campo e não tem médicos, e não tem personal de saúde, não tem enfermeiras? Não, os Estados Unidos não atendem, isso com certeza. Com certeza. Estados Unidos não envia médicos americanos allí. Exato. No son médicos americanos los que van lá. A política migratoria de Estados Unidos, de robo de cerebro, se lleva muitos desses médicos, desses países, graduados, muitos, algunos en Cuba, y se los lleva a Estados Unidos, para que trabalhem em Estados Unidos e abandonam suas populações com parte da política migratória de Estados Unidos. Então, não estamos falando de que é uma agressão contra Cuba, uma agressão contra todo mundo. Para quê? Para imponer uma matriz política, conveniência dessa politiqueria do sul da Florida contra Cuba. Agora, o senhor tem alguma esperança de que a mudança de governo, né, o Trump saindo, a eleição de um possível candidato democrata, mude isso? A gente não viu em 60 anos nenhuma mudança, teve democrata, teve republicano, a não ser que a gente tenha uma mudança muito mais radical nos Estados Unidos, ao estilo Bernie Sanders, né, o prefeito novo de Nova York, essa turma que se diz socialista, aí talvez, quem sabe... As relações entre Cuba e Estados Unidos sempre foi agressor contra agredido, é certo. Mas o nível de agressividade nunca houve igual a esse. Não foi igual. Nunca. Portanto, trocar, mudar, qualquer situação que cambie essa política é muito mais, menos difícil para o povo cubano e para o mundo. E agora, e outro elemento, é que por primeira vez este governo dos Estados Unidos ha permitido que Florida e os políticos anticubanos tenham muita presença em desenho da política exterior dos Estados Unidos. Não, o secretário de Estado americano é o líder desse Secretário de movimento. Estado, embaixadores em países, assessores, em postos importantes, mas é um grupo que é muito conservador. Não é um grupo que defende a política exterior dos Estados Unidos, um grupo que utiliza a política exterior dos Estados Unidos para seu benefício. Para os seus objetivos. Essa é a realidade. E é por primeira vez que este grupo começa a ganhar muito poder na execução da política exterior dos Estados Unidos. Então, mudar o governo dos Estados Unidos vai fazer mudança, não importa quem seja. Qualquer situação que cambie, que não seja Marco Rubio, que está querendo ser presidente, que né? não seja Marco Rubio, que troque essa realidade, é uma possibilidade de ser diferente. A gente tem nos Estados Unidos pesquisas que mostram a mudança da opinião pública em relação à Palestina. Há um câmbio de visão, que se torna cada vez mais pró-Palestina, coisa que a gente nem imaginava. Se me perguntasse isso um ano atrás, eu dizia, não, isso nunca vai acontecer, e está acontecendo. Bom, eu queria lhe fazer mais uma pergunta a respeito do que nós, país Brasil, ou que nós, brasileiros, cidadãos brasileiros, devemos, podemos, deveríamos estar fazendo para que Cuba saia dessa situação. O governo brasileiro, o presidente Lula, eu quero fazer uma distinção. O presidente Lula
ha adotado uma liderança internacional contra o bloqueio Cuba. Recentemente falou com o presidente do México e ambos expressaram seu apoio a Cuba, isso com sua preocupação com a situação de crise imposta por a política agressiva dos Estados Unidos. México ha enviado a Cuba mais de 6 barcos com alimentos donativos, alguns deles com donativos de Belize, Uruguai. Portanto, o México ha jogado um rol muito importante para Cuba. Brasil ha apoiado a Cuba em foros internacionais, em foros multilaterais. O presidente ha tenido um papel muito ativo em defesa de Cuba e de denúncia contra o bloqueio. O movimento de solidariedade do Brasil e organizações da sociedade civil brasileira han estado recaudando fundos para a compra de painéis de placas solares para Cuba. Han enviado medicamentos, han enviado sementes para produzir, mas a prioridade de Cuba hoje é produção de alimentos, estabilizar a rede energética e a situação de combustível. Com esses 3 fatores, Cuba pode avançar, resistir de maneira mais forte esta agressão dos Estados Unidos. E de Brasil tem importância, mas Brasil é o principal produtor de alimentos do mundo, tem capacidade energética e tem combustível. Então estamos falando com diferentes atores da sociedade civil, empresarial e Estado brasileiro para buscar soluções a como apoiar mais a população cubana e como apoiar mais em este duro momento que vive Cuba. Eu quero também reconhecer muito o trabalho do OMCT, por exemplo, o Movimento Sem Terra, que ha tenido uma expressão de solidariedade efetiva com Cuba. Ha enviado sementes, ha trabalhado com Cuba, ha contribuído à produção de alimentos, ha donado alimentos e ha criado capacidade para que Cuba pueda produzir seus próprios alimentos. Não queremos donações. Não é que Cuba queira viver de donações. Cuba quer ter donações efetivas que tenham capacidade Cuba para produzir seu próprio alimento, para produzir sua própria energia. A energia solar pode estabilizar? A energia solar é um tema importante. Nós estamos trocando a matriz energética para utilizar mais energias renováveis. Quanto que a energia solar representa do volume todo de hoje Cuba demanda diariamente entre 3.000 e 3.500 megawatts diários. Cuba tem petróleo, mas nosso petróleo é muito pesado. Como venezuelano, né? O venezuelano é muito mais, não, o venezuelano é muita mais qualidade. O do cubano tem muito açúcar, muito complexo. Esse petróleo cubano cobre da cobertura a mais ou menos 30% da demanda de Cuba diária. Cuba precisa de 70%. A energia solar que Cuba tem hoje em implementação é capaz de produzir a tope entre 10% mais ou menos. Quase uns 1.000, entre uns 500, 700, 1.000 megawatts. Que poderia ser em um horário pico até 30% da capacidade que Cuba precisa. Mas isso é só uma etapa do dia, onde mais sol. Depois, não temos capacidade para revertir esse sistema. E na noite, na tarde, ou em dias invernais de Cuba, é muito difícil generar maior capacidade. Então, a situação é que com petróleo cubano e com energia solar, Cuba chega mais ou menos a 45%, 50%
da capacidade energética que demanda o país. E que fazemos com outro por cento? Temos que importar. E Estados Unidos tem cerco energético que não permite que esse 50% chegue a Cuba. Essa é a realidade. A dura realidade do povo cubano hoje, que enfrenta um genocídio, um crime, um assassinato lento, silencioso, que não forma parte de objetivos da prensa hegemônica. Que quero agradecer muito esta oportunidade, mas você trabalha um veículo de prensa que é muito importante em Brasil e que tem muito impacto na população. E é importante que se sepa o que acontece em Cuba. Eu he falado com brasileiros e me dizem, que passa em Cuba? Onde é que queda Cuba? Jura? Certo. Nossa. Onde é que queda Cuba? Cuba. E Fidel é presidente. Cuba, o bloqueio se acabou. Obama quitou o bloqueio. Nossa. Eu falo constantemente com pessoas na rua que não têm ideia de que Cuba e do que está acontecendo em Cuba. E que a única notícia que escutam de Cuba, quando escutam algo, é as redes sociais, e é que se Cuba é um governo caótico, que se Cuba não tem corrente, que se as pessoas saem de Cuba. Mas não explicam por quê. Não explicam por quê. Hoje é muito difícil educar a população, mas hemos perdido as perguntas básicas. Por quê? Quando? Onde? Que? Essas perguntas não formam parte do nosso dia. Hoje é impacto emocional de uma pessoa na rua, um avião que se caiu, ou um país apagado. Mas e por que está apagado o país? O que é o que afeta esse país? Qual a situação? E qual é a consequência, né? Qual a consequência desse país? Então, é muito dura a realidade e que eu agradeço esta oportunidade e muito obrigado por ser entrevistado por uma periodista tão importante, uma jornalista tão importante como você. Obrigada, senhor. Muito obrigado.